Igreja de Jardim Caraí, que bom a gente poder estar junto aqui. Temos saudades de vocês e nosso coração deseja que vocês estejam passando os bons dias. E Deus tem isso pra gente, bons dias, não dias que serão fáceis de enfrentar, mas sabendo que Ele está conosco, nós podemos enfrentar isso de modo diferente, numa postura diferente. Então, saudade de vocês, um beijão para vocês, para todo mundo aí da Jardim Caraí, todos aqueles que estão vindo, e eu creio que essa palavra vai nos abençoar. Que Deus tem grandes coisas para a gente nesse período. É um período difícil, mais difícil para uns, para outros nem tanto, mas em período de crise nós temos que crer em Deus, é uma oportunidade de nós crescermos, confiarmos em Deus. Ele é a nossa direção, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, em tempos de crise, temos que confiar em Deus. Então, eu queria compartilhar sobre a direção de Deus, sobre a prosperidade de Deus. Deus tem prosperidade para o seu povo. E essa prosperidade, ele tem tudo a ver com a direção de Deus. A direção que Deus nos conduz, sempre nos conduz para um lugar melhor, para um lugar de crescimento. E esse é o amor de Deus por nós. Veja, isso está no coração de Deus. Sempre foi a proposta de Deus para o seu povo coisas boas. Sempre foi a proposta de Deus para o povo lá que estava no Egito, uma terra boa. Sempre foi a proposta de Deus para os seus profetas, para os seus filhos, coisas boas, promessas sempre de crescimento, de progresso, de prosperidade. Mas esse crescimento, esse progresso, essa prosperidade sempre estava atrelado a uma direção. Se vocês me seguirem, se vocês forem seguirem os meus caminhos, sempre de acordo com a direção de Deus. Então, a obediência à direção de Deus produz prosperidade. Então, a direção de Deus sempre nos conduz para algo melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Seus planos são planos de nos fazer prosperar, para nos dar esperança e um futuro. Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro para sua família, para sua casa. Deus tem um futuro muito bom para você. Mas esse futuro se encontra na direção de Deus. Se encontra nas propostas de Deus. Se encontra na maneira e nos mecanismos de Deus estabelecer na sua palavra. Nós nos submetemos aos mecanismos de Deus, à direção, nos posicionamos usando as chaves do reino e Ele vai abrindo as portas, construindo a nossa vida, mas sempre submissão à proposta dele, porque sempre vão existir duas propostas. A minha proposta é a proposta de Deus, ou a proposta do mundo e a proposta de Deus, e eu tenho que fazer a escolha, qual vai ser a minha? Então eu tenho que escolher a proposta de Deus, que sempre vai me fazer me levar para a prosperidade. Mas nós somos pressionados por circunstâncias a não escolher a proposta de Deus, porque a proposta de Deus sempre nos empurra à fé. A proposta de Deus, a proposta de Deus nos empurra à crença, a uma posição que nós temos que nos posicionar. Sempre temos que nos posicionar. Então, isso contraria muitas vezes a nossa mente, uma lógica da nossa mente natural, porque nós somos confrontados a permanecer, muitas vezes, crendo no invisível, que nós não vemos. Eu estou crendo no que eu não vejo. Eu estou crendo naquilo que eu não sinto, não é palpável. E isso precisa de um posicionamento de fé. Então, veja, em Gênesis 26, vou ler aqui com vocês, fala sobre Isaac, que seguiu a direção de Deus. Então, Isaac, em meio à crise, em meio a uma pressão, ele decidiu seguir a direção de Deus. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, como onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Então, dentro do nosso relacionamento com Deus,
Deus ele aponta uma direção, ele traz uma luz no meio da crise. Houve fome, houve uma pressão para que a gente se mova. Então, presta atenção, houve uma pressão para que decisões fossem tomadas. E o que Isaac fez? A palavra do Senhor, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seu descendente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus projetos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Então, contra a pressão de fome, contra essa pressão que é feita, natural, ele escolheu fazer a vontade de Deus. Assim Isaac ficou em Gerar. Ele escolheu a vontade de Deus, a direção. Pai, qual é a tua direção? Qual é a sua proposta? Isaac, fica em Gerar. Olha, mas está com fome. Fica. Na direção de Deus a gente vê milagre. Versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Ele colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoou. Mas veja, antes da colheita teve uma obediência à direção de Deus. Antes da colheita teve uma obediência à direção de Deus. Veja, na última mensagem que eu compartilhei, eu falei sobre Elias. Elias obedece à direção de Deus e é sustentado pelos corvos e depois pela viúva. Num tempo de crise, Elias declarou que não choveria e Deus tem um compromisso em cuidar da sua igreja. Deus tem um compromisso em cuidar de você. Mas nós precisamos andar na direção que Deus aponta. Em 1 Reis 17:3, Deus disse para Elias: retira-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás no ribeiro e eu ordenei aos corvos que deem alimento. Ou seja, Elias partiu. Veja, retira-te daqui, olha o movimento, Deus dando uma ordem, porque a direção que eu quero compartilhar para você e colocar aí no seu coração é que a obediência à direção de Deus produz prosperidade, sempre vai trazer crescimento para mim e para minha família. Retira-te daqui e vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que ali te dê alimento. Ah, Senhor, eu não, eu vou para outro lugar. Que compromisso Deus tem de me sustentar se eu não vou para onde Ele está mandando? Elias, vai para esse lugar. Eu ordenei os corvos que te alimentem e você vai beber água do riacho. Não, Senhor, eu vou para outro lugar porque eu acho que ali não está chovendo, não vai ter muito recurso, eu vou para outro lugar. Elias já deu a ordem. Aí é uma decisão de fé e obediência à palavra de Deus, de crer que os corvos vão lá me alimentar. Cheguei lá onde Deus ordenou, fui para leste, fiquei perto do ribeiro de Querite, e aí? E agora? Agora eu creio que os corvos vão vir, eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir, e se cumpre, porque o cumprimento é com Ele. Nós é a obediência. Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. E esses são os milagres, querido. Nós queremos muitas vezes o milagre, mas não queremos muitas vezes a obediência que produz os milagres. Vemos na vida das pessoas tantos milagres. Poxa, na vida de Elias aconteceu um milagre, na vida de Isaac aconteceu um milagre, mas antes do milagre existe um grande posicionamento de fé e obediência à direção de Deus. A ponto de Isaac, em meio à fome, ficar onde Deus estabeleceu, e Elias ir para onde Deus disse para ele ir. Ele foi. E Elias partiu, fez conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho, leste do Jordão. Os corvos, como Deus disse, lhe traziam pão e carne, como também pão e carne ao pôr do sol. Pela manhã e ao pôr do sol, ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. E posteriormente, Deus disse: Elias, sai daí, vá a tal lugar que eu ordenei uma viúva para te sustentar. Imagina Elias, uma viúva para me sustentar, e chegando lá, a mulher não tinha nem recursos, mas Deus estabeleceu, e ele foi e viu um grande milagre de provisão na vida dela e na vida do filho dela, porque a direção de Deus sempre produz milagres. Ele obedeceu, saiu daquele local, foi até a casa da viúva e viu grandes milagres. Veja, em João 10, 9,
Se você quiser depois ler novamente o versículo de João capítulo 10, fala sobre a direção de Deus, Deus orientando, Deus ele é o pastor, ele vai na frente, as ovelhas ouvem e seguem o pastor. Então essa é a proposta de Deus, ele te chamou para fora, nós somos dele agora e agora ele vai diante de nós. Perdão. Deus sempre tem uma proposta dele ir adiante de nós. Agora, onde está Deus? Ele vai adiante de nós. Sempre tem uma proposta de direção. E no João 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Dentro desse contexto de ovelha, que a ovelha precisa de pastagem. Pastagem é provisão, é recurso, é alimento, é o que ela precisa para ela. Então Deus diz, quem entrar por mim entrará, sairá, e agora se vira aí, está me seguindo a minha direção, está seguindo a proposta de Deus, ouviu a voz de Deus, seguiu, e agora eu vou ficar perdido? Não, entrará, sairá e encontrará pastagens. No Salmo 23, declara que ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Pastos verdejantes é dentro desse contexto de provisão. Ele me conduz a pastos verdejantes. Pastos, quantidade, verdejante, qualidade. Mas é ele que me conduz. E eu sigo e vejo uma qualidade maravilhosa, de bênçãos na minha vida, mas é fruto de uma obediência à direção de Deus. Veja, em Josué, Deus orienta Josué, diz, Josué, é o seguinte, olha, eu já entreguei Jericó na sua mão. Jericó é sua. Veja, Deus declarou uma palavra, mas ele deu ordens a Josué. Josué, olha, a estratégia é a seguinte, tem que rodear 7 dias, em cada dia você vai rodear uma vez, e no último dia, no 7º, vai rodear 7 vezes. Aí vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E é verdade, a direção de Deus produziu um grande milagre. E Deus disse, olha, vocês não podem pegar de nada daquele povo. O ouro e a prata vai ser do templo, mas o povo não podia pegar nada. Obediência à direção de Deus. Ó, Josué, não pode pegar nada. Obedeceram, rodearam em silêncio, no 7º dia gritaram e as muralhas caíram. Assim na nossa vida, a obediência à direção de Deus produz milagres. Obedeceram a estratégia de Deus. Pô, mas essa loucura, ficar rodeando, você vê, a gente não tem que entender, tem que obedecer. Josué, as muralhas caíram, grande vitória. Entraram, venceram Jericó. Deus entregou nas mãos dele. Não pode pegar nada. Não, mas quanto ouro, quanto a prata, quantos bens? Não, queima a cidade, ouro e a prata para o templo, não pode pegar nada para o povo. Um indivíduo foi lá e pegou o que não devia, pegou uma capa, pegou um recurso que Deus disse para não pegar. Porque a hora de Deus vai chegar. Se Deus diz que não é o momento, não é o momento. Segura. Não, mas é oportunidade. É oportunidade. Tá aqui, ó, tá na minha frente, é oportunidade, eu vou pegar. Deus disse que não. Se Deus disse que não, não se mova. A muralha caiu, a cidade é nossa, a oportunidade está na minha frente, pegou, o camarada pegou. Na cidade seguinte, Josué mandou uma cidade muito inferior, Josué manda os soldados, chegam lá, perderam. Senhor, como assim? Uma cidade menor, Jericó, muito maior, grande vitória. Deus falou, ó, vocês não obedeceram. Você vê, mas ninguém sabe. A gente pensa que às vezes determinadas atitudes, no natural ninguém vê. Mas no mundo do espírito, está tudo aberto. No mundo do espírito, a bênção foi removida. Por quê? Porque a direção não foi obedecida. Uma cidade menor, mais fraca, fomos lá, apanhamos, morreram vários soldados. Deus disse, não pega. Aí Josué volta, se arrepende, acerta os fundamentos, descobre lá onde está o erro, remove todo o erro. Agora sim podemos ir, Deus da grande vitória. Aí na cidade seguinte Deus fala, agora, perdão, vocês podem pegar da riqueza daquela cidade. Uau! Em um momento Deus disse não, ia não.
Por quê? Porque Deus disse que não. Num outro momento, Deus disse, vão vencer, venceram, agora vocês podem pegar. E eles pegaram. Porque tem que ser no momento certo. A bênção antecipada é prejuízo, não será bênção. Mas no momento certo, ela vai trazer bênção. Em Josué 8:1 disse o Senhor Josué, não tenha medo, não se desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e sua terra. Você fará ali e você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó, o seu rei. Dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Ou seja, dessa vez eu autorizo vocês se apossarem dos despojos e dos animais. Então, o que vale é a ordem de Deus. Então, na estratégia, na direção, até Deus orientou como vencer Jericó nos detalhes. Deus orientou enfrentar Ai nos detalhes. Deus nos orienta, se nós buscarmos a direção de Deus, se nós buscarmos a direção de Deus, Deus vai nos orientar nos detalhes. Porque pré-direções nos preparam para direções maiores. Atitudes anteriores nos preparam para coisas maiores. Estava conversando ontem com uma pessoa e ela estava compartilhando que na história dela, determinados empregos que ela passava, mais simples, eram trampolins para empregos futuros. Ela passou numa empresa que ela aprendeu um determinado ofício e aí depois ela fez uma prova para outra empresa, não exatamente naquela área, mas depois que entrou, destinaram ela para uma área que era exatamente o ofício que ela tinha pedido no emprego anterior, e ela foi o melhor e foi promovida porque ninguém sabia fazer aquele serviço, mas ela sabia por causa do emprego anterior. O que eu quero dizer é que se nós formos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Se nós obedecermos a direção de Deus no pouco, Deus vai honrar. Como foi com Josué. Josué, olha, dessa vez vocês podem se apossar dos despojos dos animais, porque obedeceram. Grande parte obedeceu. Uma pessoa não obedeceu, Deus, eles se arrependeram, acertaram, e agora pode ir, que vocês vão continuar crescendo, progredindo, prosperando. Porque obediência à direção de Deus sempre traz resultado. Não é algo da nossa cabeça, não é algo do nosso raciocínio, é algo do nosso coração. Andar com Deus é coração. Muitas vezes a gente brinca na igreja, né? Brevemente estaremos voltando à igreja. A gente brinca, deixa a cabeça em casa. Lógico que nós usamos nossa mente para a palavra, mas andar com Deus é muitas vezes loucura para a mente. É uma questão de coração. Você não acha loucura ficar rodeando em silêncio as muralhas de Jericó? Podia cair alguma coisa em cima deles. Eles podiam ser atacados também, mas Deus honrou. 6 dias rodando, cada dia um dia, no último dia 7 vezes, e gritaram. O que a força da voz tem a ver com as muralhas? Deus fez cair as muralhas. A força de Deus é maior. A força de Deus é maior. Veja como a direção de Deus produz grandes milagres. Em Mateus 17, 27, Jesus está com Pedro, pressiona Jesus a respeito dos impostos. E Jesus, lógico, né, declarou que era lícito pagar os impostos. Você pode ler lá em Mateus 17. Mas para não escandalizá-los, 27, versículo 27, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e traga a eles para pagar o meu imposto e o seu. Veja, a direção de Deus, Ele sabe onde está o recurso. Quando Deus te direciona, Ele sabe para onde Ele está te levando. Ele sabe onde está o recurso para suprir as nossas necessidades, para que a gente pague os impostos. Deus ama isso, que a gente ande na legalidade, honrando os impostos. E Deus orientou Pedro, Deus sabia onde estava o recurso. A direção. Aí Pedro fala, vou pescar, a gente tem que pagar imposto, Jesus me manda pescar? Não acredito não. Não acredito que se eu fizer isso vai dar alguma coisa certa. Ele colocou no meu coração, que loucura, Deus colocou no meu coração essa proposta, eu não acredito não.
Não, eu acredito na direção de Deus, eu acredito nessa proposta, é loucura, eu vou pescar para pegar um recurso nesse lugar. Deus me dá direção para esse emprego, para essa atitude, para fazer isso com uma pessoa, para esse negócio ou não, Deus me dá direção e isso vai trazer resultado. Ah, não vou pescar não ia ver o milagre. Ah, eu creio nessa loucura, mas a direção de Deus está no meu coração, eu vou. Jesus falou comigo, eu vou. Está lá, o recurso no lugar onde Deus apontou. A provisão no lugar onde Deus apontou. O que Deus está falando no seu coração? Qual é a direção que Deus colocou na sua vida? Siga essa proposta e ela te levará para um lugar mais alto. Ela vai fazer você prosperar. Enquanto eu não me movo, enquanto o Senhor não mandar, eu não aceito aquilo que Deus não confirmou no meu coração. Deus não fez uma proposta ainda, eu não vou. Deus não abriu a porta ainda, eu não entro. Deus disse que não é o momento, não é o momento. Nós andamos por fé e não andamos por vista. Cristo, ele sempre nos conduz em triunfo. A proposta dele nunca é o fracasso. Deus não te comprou para te fazer um fracassado. Deus te comprou como filho. E você é nova criatura, embaixador. O embaixador é muito bem cuidado. Ele não vive com os recursos locais. Ele vive com os recursos do país de origem. E o nosso país de origem é o céu. E o céu é rico. Deus tem sustento e provisão para a sua igreja. Você é filho. Filho tem herança. Filho tem um cuidado de Deus. Mais que vencedor. Nós estamos em Cristo. Ele é a prosperidade. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Se nós estamos em Cristo, nós somos prósperos. Ele é a prosperidade. Ele é a riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Toda riqueza pertence a Deus. Todo recurso está nas mãos dele. Ele é a prosperidade. Em Isaías 45 diz que ele vai diante de nós, arrebentando as portas de bronze, destruindo os grilhões de ferro, trazendo os recursos, tesouros em lugares escondidos. E ele nos faz prosperar. As pessoas andavam com Jesus e eram supridas. Multiplicava pães e peixes. As pessoas comiam com Jesus, a ponto de Jesus falar, olha, vocês estão comigo porque eu dou pão para vocês. Andavam com Jesus e eram cuidadas. Provisão. Jesus andava com 12 discípulos, homens. Acho que eles comiam um pouquinho? Imagina. Não faltava. Pedro, lança a rede. Não, mestre, estou cansado. Obediência, direção de Deus produz milagres. Pedro, lança a rede. Mestre, eu trabalhei a noite toda, não rola. Pedro, lança a rede. Senhor, presta atenção, não tem peixe. Por que o Senhor está me fazendo trabalhar mais? O Senhor não me ama? Veja, conclusões humanas. Deus não me ama. A bênção está ali, ó, a 1 metro de distância. Deus não me ama. Conclusões humanas, naturais. Conclusões malignas, Deus não me ama. Pedro, lança a rede. Por que eu vou lançar a rede? Trabalhar mais. Vou trabalhar nesse lugar onde eu trabalhei, não deu nada. Vai de novo. Não dá para entender. A proposta de Deus eu não entendo, mas veja, você pode não entender, mas ela é vencedora. Você pode não enxergar, mas ela constrói a sua vida e seu futuro. Deus tem planos de nos fazer prosperar. Vai fazer você prosperar, mas não está trazendo resultado agora. Mas vai fazer você prosperar. Deus não vê como você vê o homem muito imediatista. Quer resultado agora. Deus vê o resultado ao longo de anos, décadas, a construção de uma vida. Vê você, a sua família, seus filhos, todo mundo que você vai abençoar. Tudo porque existe uma proposta dele e leva um tempo. Ah, mas eu não estou disposto a esperar. Querido, Deus trabalha na sua vida ao longo de anos. Vai semeando agora e você vai ter uma grande colheita para frente. Mas é sempre a proposta de Deus.
Você é um filho, você tem uma aliança de cuidado de Deus para com você. Você não é qualquer um, não está perdido, não é mais um largado na multidão. Você é filho, você é herdeiro, embaixador, assentado com Cristo em lugares celestiais, mais que vencedor, templo do Espírito Santo. A vida de Deus habita em você, você tem o Espírito Santo, o Espírito que nos guia toda a verdade, que nos instrui, que nos ensina no caminho que nós devemos andar. Não estamos largados ou perdidos. Deus tem uma palavra para te orientar e te instruir no caminho certo. Seja no trabalho, seja na sua casa, naquilo que você fizer. Se você seguir a direção de Deus, você vai ser bem-sucedido. Vou repetir. Se você seguir a direção de Deus, você vai ser bem-sucedido. Não confie na sua mente, muitas vezes enganosa, porque o coração, a mente, né, faz planos. O homem natural faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não vem do homem. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro não vem do homem natural. O socorro vem de Deus. Corra para Ele. Siga a direção de Deus. Vai sempre te fazer crescer, progredir e prosperar. Em todas as áreas da sua vida e em todas as etapas. Assim foi na vida de Isaac, assim foi na vida de Elias, assim foi na vida dos discípulos seguindo Jesus e assim será na sua vida. Uma escolha de andar na verdade, uma escolha de andar na direção de Deus vai fazer você crescer, progredir e prosperar. Amém? Então, guarda essa palavra no seu coração, que obediência à direção de Deus produz milagres. Você é um filho amado, agora ande na verdade, ande na direção que Deus aponta. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, porque a tua direção é boa, perfeita e agradável. Seus planos são planos excelentes de nos fazer prosperar, para nos dar esperança e um futuro. Muito obrigado, Pai, pela tua direção maravilhosa, Pai. Fortalece meus irmãos, Pai, nesses dias, Senhor, de dificuldade, nesses dias de pressão, nesse período de pandemia. Eu queria declarar que eles estão guardados por Ti. O sangue do Cordeiro está sobre nós. Nós somos a Tua igreja, não somos melhores do que ninguém, mas temos uma aliança com base na Tua palavra. Uma aliança de proteção, em que o sangue do Cordeiro está sobre nós e nos livra de todo o mal. No Salmo 91, tantas promessas maravilhosas, Pai, de proteção, de cuidado, que aquele que habita nesse lugar de comunhão contigo não sofre dano nenhum, não sofre prejuízo nenhum, Pai. Essa é a Tua direção. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado maravilhoso. Obrigado, Senhor. Visita meus irmãos nas suas casas, declaro provisão, declaro que Tu és o Deus da provisão e nada vai faltar, Pai. Declaro milagres na vida dos meus irmãos. Declaro provisão. Declaro, Pai, que a Tua direção declaro corações sensíveis à Tua direção, para que respondamos à Tua voz, Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável. Te agradecemos, Pai, Tu és maravilhoso, em o nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus. É isso aí, nos vemos na próxima e siga ouvindo aí as mensagens da semana, sempre se edificando e ouvindo a verdade. Amém.